Beleza, vamos lá então. Hoje, dia 24 de outubro de 2022. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática. Vou começar com a correção do exercício da aula passada. Eu vou compartilhar aqui o vídeo da aula passada, que está lá no YouTube, que tem o exercício que foi passado, que trabalha com array. O pedido é para que você crie um array com várias palavras e depois, com esse array, você faça 3 coisas. Letra A, mostrar os elementos em ordem alfabética, de A para Z. Letra B, mostrar os elementos em ordem alfabética de Z para A. E terceira e última tarefa, embaralhar esses elementos desse array e mostrar eles embaralhados. Então, são esses 3 tópicos. Eu vou pegar aqui e vou abrir o gerenciador de arquivos. E a correção desse exercício vai ser o P10, certo? Novo arquivo PHP, p10.php. Eu vou aproveitar o P9 só para mim copiar uma parte aqui para facilitar a minha vida. Copiei o P9. Cadê o P10 que não apareceu aqui? Ah, o P10 ficou aqui em cima. Editar em uma nova aba, o P10. Ctrl V. Vou apagar. Vou apagar esse pedaço aqui e vou deixar só o array criado com os nomes. Então, vou aproveitar aquele array pessoas e eu vou colocar aqui no enunciado aqui do exercício os tópicos que eu coloquei lá no exercício, tá? Então, é criar um array com várias palavras. Depois, letra A, mostrar os elementos em ordem alfabética, de A para Z. E depois, letra B, copiar isso aqui, que vai ser a mesma coisa. Letra B, de Z para A. E, por último, a letra C, que é embaralhar os elementos e mostrar. Vou deixar isso aqui, porque quando a gente rodar esse código, a gente consegue ver o resultado. Bom, tá aqui o array com 3, 6, 7 nomes. A primeira missão é mostrar em ordem alfabética. Então, eu vou recorrer aqui ao Todo-Poderoso. A pegar nas funções de array as funções que vão resolver esse problema para mim. Então, eu tenho aqui, ó, PQRS tem várias funções que eu posso usar para fazer a ordenação do array. A
aqui, ó. Esse aqui provavelmente vai resolver o meu primeiro problema, que é o que vai ordenar para mim o array de forma ascendente de A para Z. Vamos ver como é que essa função funciona. Coloque em ordem ascendente. Ascendente em forma numérica, mas quando se trata de palavras, é em ordem alfabética. Aqui no próprio exemplo ele já está mostrando, ó. Ele criou um array com 4 palavras, fez o sort e depois, na hora de mostrar, o resultado foi em ordem alfabética. Então, esse aqui é o primeiro cara que eu preciso testar. Eu já vou copiar esse pedacinho aqui para poder já também mostrar o conteúdo. Então, eu tenho aqui o array pessoas. Vou fazer o sort nesse array pessoas e, na sequência, eu vou mandar mostrar o conteúdo do array pessoas. Aqui eu posso ter o IDX e o nome. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o IDX só para a gente saber qual que é a posição que o elemento está. E aqui na frente eu vou mostrar o nome. O importante é que os nomes mostrados apareçam em ordem alfabética. Pronto, só isso aqui já deve atender a letra A do exercício, que é mostrar em ordem alfabética. Vou salvar e vou fazer o teste desse P10 para ver se já resolve aqui a primeira situação. P10.php. Carla, Flávio, Fred, Jonas, Kiko, Ricardo e Vânia. Ou seja, em ordem alfabética de A para Z. Então, essa situação aqui foi resolvida. Essa questão do índice aqui não era nem relevante, porque uma vez que ele reorganizou o array, eu nem precisaria mostrar isso aqui. Eu vou até tirar. Só um sinalzinho de menos aqui, só para ficar como se fosse um tópico. Então, vou testar aqui mais uma vez. Então, ficou, ó. Vamos ver como que é o original. O original é Fred, Flávio, Carla. Então, veja que Fred, Flávio e Carla, eles foram reorganizados. Então, a letra A já está contemplada. A letra B é o contrário. Então, provavelmente, aqui no manual, do mesmo jeito que tem a função que faz de A para Z, vai ter a que faz o contrário. Já está até aqui no final, ó. R-sort. Vamos ver se ela vai resolver o nosso problema. Descendente, em ordem descendente. Vamos ver o exemplo. Mesma coisa, só muda a função, ó. R-sort. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Vou duplicar isso. E vou trocar o sort por R-sort. Só que aqui no meio, eu vou colocar um HR só para dar uma separada. Separar os itens. Bom, só isso já deve resolver. Vamos testar. Salvou. Atualizou. Pensando, pensando, pensando. Demorou, hein? Ele estava salvando ali, ó. Mostrou. Então, agora, ao contrário, de Z para A, Vânia, Ricardo, Kiko, Jonas, Fred, Flávio e Carla. Então, veja que é exatamente o contrário dessa primeira situação que atendeu a letra A. Bom, agora, o terceiro item do exercício é embaralhar. Para embaralhar, nós vamos voltar aqui nas funções array, porque tem uma aqui que é de embaralhar, quer ver? Eu só não lembro bem qual é, mas vamos descobrir. Deve ser randômico, deve ser com R.
Cadê o randômico? Não. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, procurando o random. Vamos ver se é essa aqui. Não, eu acho que é essa aqui que vai atender a gente. Ó, vamos conferir. Deixa eu ver no exemplo. Tá, ele colocou só 2 elementos, está embaralhando. Eu vou testar com essa aqui, tá? Eu acho que essa aqui vai resolver, ó. Deixa eu ver no... Vamos pedir ajuda aqui de um apoio moral aqui do Google. Exatamente. Essa função embaralha, randomiza a ordem dos elementos em um array. Ele usa um gerador de números pseudo-aleatórios que não é adequado para fins criptográficos. Ok. Beleza. Então, é esse cara aqui mesmo. Então, basta usar essa função. E, por enquanto, não mudou nada. Nós vamos, mais uma vez, copiar esse bloco, colar ele aqui embaixo. Só que agora, a função que nós vamos usar é uma função que embaralha, é essa aqui. E na hora que a gente testar, a gente vai descobrir que vai funcionar. Salvou, atualizou, mostrou Fred, Flávio, Carla, Ricardo. Fred, Flávio, Carla, ó, embaralhou, porque o Ricardo, depois de Carla era Vânia. Então, realmente deu uma embaralhada. E aí, para a gente ter certeza que embaralhou, se eu executar essa página de novo, isso aqui deve vir de outra forma. Começa com Fred, Flávio, Carla. Eu vou até dar um print nesse negócio aqui, só para a gente comparar, tá? Vou copiar só esse pedacinho final. Vou colocar ele aqui no Paint. Vou deixar ele aqui do lado. Porque depois que eu executar a página de novo, nós vamos conferir se deu diferente. Vou atualizar a página. Deu. Ó, Fred, Flávio, Carla, agora é Kiko, Flávia, Fred. Então, percebam que cada vez que a página é processada, a função embaralha aleatoriamente o array e depois a gente consegue ter o resultado que a gente queria. Oi? Parece que é outra... nós vamos fazer o seguinte agora. Eu acho, se não me falha a memória, foi nessa turma aqui mesmo que eu comentei com algum aluno ou aluna de criar uma função, aproveitar que a gente já aprendeu a função. Qual que é a ideia da função? Vocês estão percebendo que nós temos um trecho de código aqui, ó, que foi repetido igualzinho 3 vezes, ó. Aqui, aqui e aqui. E uma das finalidades da gente usar função é um trecho de algoritmo que a gente vai usar em várias partes do nosso sistema. Se a gente precisa daquele trecho de algoritmo, se a gente transforma ele numa função, toda vez que precisar, a gente aciona a função, em vez de ficar reescrevendo esse código. Até porque eu vou ter esse código uma única vez, e se eu precisar ajustar ele, eu faço isso uma única vez. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedaço, vou cortar, vou criar uma função aqui no começo do meu algoritmo. Essa função vai se chamar mostra array. Essa função vai fazer essa tarefa de mostrar o array. Ele vai receber o array pessoas
e vai mostrar. Só isso. Então, o que muda agora no meu algoritmo? Toda vez que eu for... Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para aumentar a fonte. Toda vez que eu precisar mostrar o conteúdo, eu chamo essa função aqui e passo para ela o pessoas. Então, vou copiar. Então, vai funcionar assim. Criei o array pessoas, fiz o sort para colocar em ordem alfabética, chamo a função passando o array pessoas. Depois, eu faço esse eco aqui novamente. Podemos até juntar isso aqui para deixar o código menor. Mais uma vez, esses três aqui somem. Estou dando uma organizada aqui para ficar bonitinho, tá? Fiz o rsort, chama a função mostra array. Fiz o embaralha array, chama a função. Oi? É, porque toda vez que eu embaralhar, que eu mexer no array, ó, aqui eu coloquei em ordem alfabética. Mando mostrar o array. Agora aqui eu mandei em ordem alfabética dizer para A. Mando mostrar o conteúdo do array de novo. Depois eu embaralhei o array. Mando mostrar ele novamente. Muda o valor de uma variável após a função? Pode mudar, depende da forma como você passa, por valor ou por referência. A gente acha que a gente vai ver isso, está na frente ali no tutorial. Vamos testar aqui agora, isso aqui não deve ter mudado nada, só aqui que vai mudar, né? Vamos ver se vai continuar funcionando aqui o nosso código. Deixa eu ver se ele salvou. Salvou o arquivo, salvou. Vamos atualizar de novo. Eu acho que está com bug. Bug. Tem erro aqui, hein? Onde está o erro? Aqui, ó. Faltando ponto e vírgula. Faltou ponto e vírgula aqui. Faltou ponto e vírgula aqui. Salvou. Agora, atualizou. Funcionou. Então, de C, de A para Z, de Z para A, e aqui embaralhado novamente. Certo? Alguma dúvida? Então, tá aqui o código, ó, ficou bem pequenininho, ó, da linha 11 até a linha 24. Ficou bem mais enxuto, né? Dá para diminuir mais? Dá, né? Olha aqui, ó, essas duas linhas aqui, ó. Se eu colocar ela lá dentro da função aqui, ó, eu posso apagar elas aqui, ó. Vamos salvar. Vamos rodar. O código ficou menor ainda. Olha lá. Continua mostrando a linha. Ele mostra os elementos do array e mostra o HR. Mostra os elementos do array, mostra o HR. Então, ficou mais enxuto ainda, ó. Resolvido aqui o nosso problema. Certo? Alguma dúvida? Vamos dar um passo adiante, então. Bom, pessoal, agora, aqui no tutorial, depois da parte dos arrays, nós vamos passar para essa parte dos formulários. Agora, nós começamos a criar páginas que vão ter uma maior interação com o internauta. A partir do momento que eu tenho a possibilidade de colocar um formulário HTML lá para o internauta, esse internauta pode preencher algumas informações e essas informações serão enviadas para o nosso algoritmo PHP. Então, agora, nós começamos a trabalhar uma possibilidade de interação com o internauta. Apesar que a gente já fez alguma coisa
né? A gente já fez alguma coisinha aí, algumas aulas atrás. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no tutorial de HTML para pegar alguns elementos de HTML para a gente colocar no nosso formulário. Não saiu os componentes para a orientação do PHP, né? Não. 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 O HTML ele vai permitir que o internauta me envie os dados, e aí esses dados chegando lá no meu algoritmo PHP, eu vou trabalhar eles de acordo com a necessidade do processo, né? Não existe essa correlação direta aí, não. Bom, eu vou copiar esse exemplo aqui e depois eu vou até aproveitar e mostrar para vocês alguns tópicos aqui do HTML, tá? Então, fechou aqui o P10. Eu vou copiar um pedaço desse P10 aqui para começar o nosso P11. Então, novo arquivo, p11.php, criou o P11, eu vou editar, vou colar e vou tirar esse pedaço aqui, vou tirar esse pedaço aqui também, e aqui nós vamos colocar form HTML mais PHP. É isso que a gente vai trabalhar aqui. A princípio, eu vou tirar esse bloco. Não, deixa ele aqui embaixo, não vai atrapalhar não, tá? Vou deixar esse pedaço aqui, porque quando a gente for colocar o algoritmo PHP, a gente já tem esse pedaço aqui pronto. Agora, eu vou voltar lá no formulário HTML para pegar alguns elementos. Eu vou pegar aqui, então, o form. Vou colocar o formulário aqui, ó. Pronto. Nesse formulário, estão organizada nesse negócio aqui. Pronto. Nesse formulário, eu vou pedir para o internauta preencher algumas informações a respeito dele. Então, a primeira informação que eu quero do internauta é o nome dele. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho desse HTML aqui. Então, hoje a gente vai acabar estudando um pouquinho de HTML junto aqui, tá? Eu tenho no meu formulário HTML um input. O input é a tag HTML que vai criar um campo para o internauta preencher. Esse input que o internauta vai preencher nesse ponto aqui, ele é do tipo texto. Ele tem um identificador. Esse identificador eu vou chamar de inome, que seria o nome do internauta, tá? E o name eu vou pôr igual, inome também. Esse ID, ele é usado para esse for do label. Essa tag label, ela sempre vai estar associada a um input. Ou seja, então, se o ID aqui é inome, esse label é para o input de ID e nome. Vai estar escrito o nome e na frente o campo para o internauta preencher. O próximo campo que eu vou colocar, eu vou mostrar para vocês aqui no HTML que nós temos outros tipos de elementos. Outros tipos de elementos HTML. Ó. O input foi aquele que eu acabei de colocar. Nós temos, por exemplo, um tipo de campo de formulário HTML que é o select. Vamos pegar aqui na sequência. Olha como é que funciona o select. Vou copiar. Vou colar aqui no nosso formulário. Então, esse input do tipo select, ele funciona assim. Quais são os valores que eu quero
como opções para o internauta escolher. Vamos supor que vai ser, eu quero saber qual que é o veículo do internauta. Então, o ID vai ser iCarro, o name eu vou pôr igual. Eu tenho o hábito de sempre colocar o name e o ID igual, mas isso não é uma regra. Cada um faz aí da forma que achar melhor. O ID ele é usado para uma finalidade e o name para outra. Quando o browser do internauta vai enviar para o nosso algoritmo PHP as informações preenchidas pelo internauta, o browser usa o name. Então, lá no nosso algoritmo PHP, a gente recebe o name e a informação que o internauta preencheu. Então, esse select aqui, ó, qual o seu veículo? Eu vou colocar aqui, ó, qual seu veículo? E aí ele vai poder me falar. Vai ser, é um Fiat? É um Volkswagen? É um GM? GM é um... Quê? BMW? E vamos colocar uma quarta opção aqui, que nós vamos chamar de outros. E aí, agora, quando o browser do internauta for me mandar o que o internauta escolheu para iCarro, ele vai me mandar o value. Então, aqui no value, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar F para Fiat, V para Volkswagen, G para GM, B para BMW e O para outros. Certo? Então, o que eu vou receber no meu algoritmo vai ser iCarro igual. Vai vir F, V, G, B ou O. Eu vou salvar isso aqui e já vou mostrando para vocês como é que está ficando esse formulário. Então, nós estamos aqui agora no P11. P11, olha lá. Então, aqui ele vai preencher o nome. E aqui ele vai ter a opção de escolher o veículo. A opção ele escolhe olhando... O que ele enxerga é o que está aqui, ó, dentro do option. O que o browser pega e envia para a gente depois é o valor que está aqui. Bom, vamos colocar mais um elemento aqui. Além do select, o que, que nós temos? Essa é a ideia. Hoje não, mas nas próximas aulas vai ser o próximo passo. Deixa eu ver outro interessante aqui. Bom, vamos ver os tipos de input agora. Eu vou colocar dois aqui, ó, que eu acho interessante. Um é o checkbox. Ah, tá aqui na sequência, quer ver? Esse aqui é senha. Se eu for criar um tipo password, vamos colocar um password lá. O internauta vai ter que cadastrar uma senha. Então, depois dele escolher qual é o veículo, ele vai ter, eu vou colocar um BR aqui para ir mudando de página. Então, nós temos aqui um label para a senha. E só para seguir o padrão, eu vou colocar e senha, tá? O tipo desse input é password e senha. E senha. Olha lá como é que ficou isso. Ó, tem um campo senha que na hora que ele preenche, o que que acontece? Bolinha, bolinha, bolinha. Ok? Vamos lá, outros tipos. O rádio. Vamos colocar um rádio lá agora. Deixa eu copiar aqui. Eu vou copiar um, fazer, e depois eu
Eu vou ajustando aqui e explicando. Então, o que é o rádio? Aqui o label está depois, mas eu vou pôr o label antes, tá? Eu vou colocar o label antes. E vai ser o seguinte. O rádio ele pode escolher uma opção só de várias. Então, eu vou colocar, por exemplo, sexo. E sexo. Aqui vai ser sexo. E aí vai ter o input do tipo rádio. O label desse aqui é sexo. Name é sexo. O valor vai ser masculino. Aí depois eu vou colocar um segundo igualzinho. Só que o label não precisa mais, o label já foi colocado. Agora é só as opções. Continua sendo do tipo rádio, o ID. Deixa eu ver se ele repete o mesmo ID aqui para todos. Não, ele coloca um ID para cada. Ó. ID HTML, o label para o HTML. Eu vou ter que mudar um pouquinho aqui a estratégia. Aqui é o sexo, então aqui não é sexo, aqui é mask de masculino, e aqui o ID é mask de masculino. O name continua sexo. O próximo vai ser feminino, e aqui feminino, e aqui eu vou ter que pôr o label também. Aqui, na realidade, gente, é feminino, tá? Espera aí que eu preciso botar aqui. Feminino. Eu vou ter que repetir o label, sim. Fiz uma confusão aqui, espera aí que eu já estou corrigindo. Então, aqui fica assim, ó. Sim, agora, label. Mask e feminino, que é masculino. Aqui é feminino. Mask, aqui tá certo. E sexo tá certo. Masculino, masculino, feminino. Certo. Vamos ver se ficou correto. Se ficou correto, ele vai dar aqui a opção de masculino e feminino. E quando eu marco um, ele desmarca o outro, ó. Só faltou eu explicar, né? Vamos colocar aqui, então, antes, ó. Vamos colocar aqui sexo, 2 pontos. Vamos salvar. Ver como é que ficou. Ah, o sexo ficou antes da senha. Fiz bobagem. Esse sexo aqui, sai daqui. Ele tem que ser aqui, ó. Esse BR aqui, eu já vou colocar aqui no final, para quando eu for colocar o próximo elemento. Então, atualizando, isso, sexo, masculino e feminino. Ó, é graças ao uso do label que eu posso clicar na palavra. Eu não preciso clicar na bolinha para marcar, ó. Se eu clicar na palavra masculino, ele marca. Se eu clicar na feminino, ele marca. Então, o que é o input do tipo rádio? O input do tipo rádio é quando você vai colocar algumas alternativas e o internauta só pode escolher uma. O próximo, nós vamos ver aqui, é o checkbox. O checkbox é a mesma lógica, com uma diferença. Ele pode escolher mais de uma alternativa. Então, deixa eu copiar uma aqui para colocar no nosso formulário. Vai ser... Sei lá, vamos pôr aqui, tipos de filmes. Vamos pôr assim, ó, filmes. Ele vai me falar quais os estilos de filmes que ele gosta. Então, eu vou colocar o label. O label vai ser terror. Filme de terror, se ele gosta de filme de terror. O ID vai ser terror. E esse input eu vou colocar na frente do label, igual eu fiz ali anteriormente. Pronto.
Deixa eu ajustar isso aqui, que eu vou colocar as próximas opções. Então, o label é terror, checkbox, o ID é terror, o name é filmes e o valor é terror. Vou tirar, esse BR vai ficar no final. Agora eu vou colocar mais opções. Vamos colocar aqui, então, aventura, drama, comédia, animação. Bom, serão esses. Nossa, aventura ficou errado aqui, né? Aventura e aventura. Esse e aventura eu copio e colo aqui. O próximo é drama, copia drama, cola aqui no D, drama e drama. Drama. O próximo é comédia. Aqui, comédia. E comédia. E comédia. E o último, animação. O ID vai ser I animação. E aí eu vou colocar aqui I animação. Vamos ver como é que ficou esse... Ah, eu só esqueci de colocar aqui, né? Espera aí que eu vou colocar aqui, ó. Aventura. Aventura. Drama. Oi? Mudar o quê? Sim, colocar só um comando e depois só repetir os valores. Normalmente, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, existem editores que facilitam a vida do desenvolvedor. Esse tipo de código que a gente está falando aqui, que é o HTML, em conjunto com outras tecnologias como JavaScript, CSS, normalmente é o profissional que trabalha com front-end que desenvolve esses códigos. E eu estou fazendo dessa forma aqui, explicando para vocês e digitando tudo isso, porque eu preciso que vocês aprendam os comandos. Mas profissionalmente, depois vocês vão encontrar editores que facilitam muito a criação desses formulários. Vamos salvar agora para ver? Deixa eu ver se eu troquei todos. Salvou. Atualizou. Então, olha lá. Se eu clicar, terror, aventura, drama, comédia, animação. Tá vendo? O checkbox, ele permite que eu escolha mais de uma alternativa. Tá vendo? Então, esse é o checkbox. Vamos ver se tem mais algum interessante aqui para a gente usar. Eu vou colocar isso aqui só de curiosidade, viu? Mas, não, nem vou. Vamos para frente. Data. Eu quero saber a data de nascimento do internauta, nesse cadastro que a gente está fazendo dele. Então, vou colocar aqui, ó. Data, nascimento. E nasceu. ID vai ser e nasceu. O tipo do input. Veja bem, eu estou mostrando para vocês os tipos de input que a gente tem. Então, esse input agora é do tipo date. Você vai ver que, só de eu falar aqui no HTML que o input é do tipo date, vocês vão ver o que o próprio navegador do internauta vai preparar, tá? O name é e nasceu também. Salvei. Atualizou. Olha lá, data de nascimento. Isso aqui quem monta é o browser. Eu não tive que programar nada disso aqui. Só de falar lá que o input é do tipo date, o Mozilla, Google Chrome, todos os navegadores web já vão, para facilitar a vida do internauta, vão disponibilizar esse tipo de ferramenta aqui para o internauta digitar a data de nascimento dele. Ele pode digitar também, ó, 20/11/1980. Pode digitar também, não tem problema não. Deixa eu ver se tem mais algum outro, date time, e-mail. Vamos pedir para o internauta digitar o e-mail dele. Então, depois, nós vamos pedir para ele digitar o e-mail.
tá aqui no padrão, né? Eu tenho toque. Depois que eu começo a fazer um trem de um jeito, eu tenho que ir até o fim. E e-mail, o ID e e-mail, o tipo é e-mail e o nome e e-mail. Oi? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vai aparecer um novo campo agora, é onde digita um e-mail. Se isso aqui não tiver um e-mail válido, acho que o próprio browser vai reclamar. @paralá.com. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? O que mais? Imagem. Quando você faz um upload, você tem um formulário lá, num site que você vai fazer um cadastro, você tem que enviar um arquivo junto, uma foto ou um documento. É esse tipo de input, arquivo, que é usado lá no formulário HTML, tá? O tipo número também é legal. Vamos colocar um do tipo número? Esse aqui do tipo número, ó. Eu vou perguntar qual que é o salário dele. Então, eu vou chamar de salário. É o ID e salário. O nome é salário. E salário também, né? Só que aqui, além de especificar... Ele já está botando alguns atributos adicionais. Eu tenho a possibilidade de colocar qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo. Então, eu vou colocar qual que é o salário mínimo? 1.200? Então, ele não pode informar menos que 1.200 e o máximo que ele vai poder informar é 99.999. Então, vamos testar esse. Ó, o salário. Se eu for aqui, ó, ele já começou de 1.200. Se eu tentar abaixar de 1.200, ele não abaixa, tá vendo? Para cima ele vai, para baixo ele para em 1.200, que é o valor mínimo que eu coloquei. E aqui para cima ele vai até 9.000, era 100 mil mais ou menos, né? Ó, 99 parou, tá vendo? Não passa também daquele valor máximo. Agora, se o internauta resolver digitar aqui, aí ele digita qualquer número. Mas aí clicou nas setinhas aqui, ele já muda de figura. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui interessante que vale a pena a gente... Bom, tem vários, tá? Depois, quem tiver mais curiosidade e quiser aprender mais um pouquinho, dá uma olhadinha aqui nessa parte do tutorial de HTML, que é bem interessante. Bom, para fechar a aula de hoje, o que eu vou fazer com esse formulário que nós estamos construindo aqui? Eu vou pegar... Bom, eu preciso fazer duas coisas aqui. O formulário ainda não tem um botão para o internauta clicar e mandar esses dados para o meu algoritmo PHP. Então, para fazer isso, eu preciso colocar um input do tipo submit. Está aqui em algum lugar, quer ver? Submit. Aqui, ó, esse cara aqui. É esse aqui, ó. Porque esse botão é que faz a função do enviar os dados. Então, eu vou copiar ele. Vou colocar ele aqui no final do formulário. Vai ser o último item do meu formulário. Antes eu preciso pôr um BR aqui para ficar embaixo. O valor vai ser cadastrar. É o que vai aparecer escrito no botão para o internauta, tá? Cadastrar. Vamos ver se vai aparecer. Salvei, atualizei. O botão está aqui embaixo. O próximo passo, agora que eu preciso, é essa ação que eu preciso colocar no meu formulário. Se o meu formulário não tem um action, o browser não sabe para onde ele tem que mandar os dados preenchidos pelo internauta. Então, nós vamos colocar esse action e vamos colocar também aquele método que eu mostrei para vocês também em uma das aulas passadas. Então, o nosso form, ele terá um action igual. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente fez naquele outro exercício, naquele outro exemplo que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Se não me falha a memória, nós fizemos uma página que mandava os dados para uma outra página. Não foi isso?
Era um 5 para 5C, um 6 para P6 para P6C, não era isso? P6R, um negócio assim, né? Diferentemente aqui, esse meu P11.php, a ação dele vai ser enviar os dados do formulário para ele mesmo, para o próprio P11.php. Então, eu vou conseguir fazer as duas tarefas em um único arquivo. Não preciso, preenche num e manda para um outro arquivo. Vou colocar também aquele método que eu tinha falado para vocês, que eu vou usar o post para que os dados não apareçam na URL. Pronto. Vou testar isso aqui, só para ver se esse formulário está funcionando. Vou preencher aqui, ó, Zeca, GM, senha, papapá, sexo masculino, terror, drama e animação, data de nascimento, e-mail, zeca@zeca.com, salário 1.201, cadastrar, pronto, está funcionando, está enviando os dados. O que eu vou fazer agora é, dentro do meu algoritmo PHP, eu preciso saber quando os dados desse formulário foi enviado para que eu faça o procedimento que eu queira fazer. Então, uma das possibilidades que eu tenho para isso é a seguinte. Só um segundinho, pessoal, vou encostar a porta, porque está um barulho. Seguindo, eu quero mostrar para vocês agora uma função PHP que eu uso demais. Demais. Ela é muito... Essa função aqui, ó, eu consigo perguntar se uma coisa existe ou não existe. Simples assim, ó. Então, o que eu vou fazer dentro do meu algoritmo PHP? Eu vou perguntar... Eu expliquei para vocês, quando nós fizemos os primeiros exemplos de formulário, e eu gosto de usar o underline request, lembra disso? Eu gosto de usar o request. Por quê? Eu tenho... Está aqui no tutorial, ó. Vamos voltar lá no tutorial de PHP. Tutorial de PHP. Está nas super globais aqui, eu acho. Aqui, ó. Eu posso perguntar se os dados enviados pelo internauta chegaram no post, no get, porque lá no formulário HTML, eu acabei de mostrar para vocês que o método usado aqui nesse formulário nosso será o post. Então, eu poderia receber essas informações aqui no $post. Ah, mas e se ele usou o get? Então, eu teria que usar o $get. Só que, independente se ele mandou via post ou via get, no request eu recebo sempre. Então, eu não preciso me preocupar se lá no HTML o método do formulário é post ou get. Se eu usar o request, eu vou conseguir capturar essas informações enviadas pelo browser. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se existe o request, aí eu vou pegar qualquer um desses campos do formulário. Porque quando o internauta clica no botão cadastrar, o browser envia o formulário inteiro. Se envia o formulário inteiro, se eu receber qualquer um desses campos, significa que o formulário foi enviado. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, o campo e nome. E aí eu vou perguntar, no meu código PHP, se existe o request e nome, significa que o formulário foi preenchido e enviado. Eu vou mudar isso aqui de lugar, vou levar isso aqui lá para cima, para antes do formulário. E aí vocês vão entender por que eu vou trazer isso para cá. Vou trazer isso para cá. Eu tenho duas possibilidades.
ele pode ou não ter preenchido o formulário. Se ele preencheu o formulário, isso aqui é verdadeiro. Se ele não preencheu, eu vou para o else. E aí eu vou colocar um eco aqui, ó. Vou mandar uma mensagem para o internauta que vai ser: informe seus dados para cadastro. Vou testar só assim por enquanto, para ver se esse if aqui está funcionando. Se na hora que eu carregar a página P11 aparecer essa mensagem, significa que isso aqui já funcionou. Vou vir aqui no P11 e vou dar um Enter. Olha lá, informe seus dados para cadastro. Eu vou preencher e clicar no botão cadastrar. E aí, eu vou implementar essa parte do algoritmo aqui, ó, que é a parte que os dados do formulário foram enviados. Aí, o que eu preciso? Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou pegar esse request aqui, eu vou colar eles aqui várias vezes, ó. Então, eu tenho o request e nome, vou colar várias, tá? Vocês vão entender daqui um pouquinho por que eu estou fazendo isso aqui. Então, quais os campos eu tenho no formulário? E nome é o primeiro. E carro é o segundo. Depois do carro e senha. Vou mostrar a senha do cara, hein? E senha. Só para mostrar que eu estou recebendo as informações do internauta dentro do meu algoritmo. E senha. O próximo vai ser e sexo. O próximo, depois de sexo, é filmes. Depois de filmes, salário e salário. Ah, não, tem o e-mail. E-mail, né? Ah, é, e nasceu. Isso. Nasceu. Depois do nasceu tem o e-mail. E, por último, o e-salário. E aí eu vou mostrar aqui, bem grande aqui, ó, vou dar só um eco para você ver que eu estou recebendo. Vamos lá, vou colocar você aqui, vou colocar aqui na frente o ponto, vou colocar só um ponto e vírgula para separar as informações, tá? Eu vou colocar isso aqui embaixo, opa, aqui embaixo. No final, eu vou colocar um /1 e um ponto e vírgula para fechar. Deixa eu ver se vai ter o... Eu estou achando que o H1 é muito grande. Vamos para um H2 mesmo. H2 aqui, H2 aqui. Pronto. Então, se o internauta preencheu o formulário, eu vou mostrar os dados que ele preencheu. Se ele não preencheu, eu vou pedir para ele informar os dados. Isso aqui é só um básico para a gente entender que eu posso ter um formulário que o internauta preenche, me manda os dados e depois eu construo o algoritmo para tratar esses dados. Nas próximas aulas, nós vamos começar a brincar de banco de dados. Ou seja, essas informações que o internauta me passa, normalmente eu guardo em banco de dados para usar futuramente em outras tarefas do meu site, tá? Já tinha salvo? Vamos lá, então? Vamos testar agora, então. Vamos lá. Zeca da Silva, PMW, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masculino, gosta de aventura, comédia e animação. Isso aqui vai dar um problema, mas depois a gente corrige. Já estou prevendo um problema aqui. E-mail vai ser zeca@zeca.com e o salário 1.200. Cadastrar. Ó, Zeca da Silva. O que é esse B? Lembra o que é esse B? O B é de BMW. Aqui é a senha que eu falei. Meu teclado está ruim, digitou 5 duas vezes. Masculino. Aqui ele mostrou a animação, mas nós marcamos mais de um, lembra? Aqui é a data que ele escolheu. Aqui é americano, não é?
Essa data, ela tem esse... O americano, né? Mas por ano, mês e data. Mas a americana, na realidade, ela tem ano, dia e mês, é o contrário, né? Mas, normalmente, esse é o padrão que a gente guarda em banco de dados. Mas a gente tem os recursos da linguagem para tratar isso e colocar no formato que a gente achar conveniente do nosso software, tá? Bom, mas o que eu queria encerrar com vocês hoje é essa parte para mostrar para vocês de um formulário com alguns campos de alguns tipos que, após serem preenchidos pelo internauta e enviados para um algoritmo PHP, a gente recebe aqui no request e a gente consegue fazer o que a gente quiser com essas informações. A partir das próximas aulas, a gente começa a dar uma incrementada nisso daqui e também, a partir dessa virada de mês aí, no próximo mês, a gente já começa a trabalhar com banco de dados para começar a ter uma interação onde a informação sai do internauta, vem para o banco de dados e vice-versa, do banco de dados volta para o internauta. Certo? Dúvidas? Então, as atividades de hoje ficaram a correção lá do exercício, que é o P10, e a P11, que é esse código aqui. Certo? Pessoal, a gente vai mostrar, deixa a semana que vem.